há dois meios em que nós lidaremos com a crise. Uma é uma crise envolvendo a imposição de um regime semidemocrático de parceria entre as elites econômico-político-financeiras com o judiciário, e outra é um caminho de uma crise econômica, para basicamente fazer com que o Estado pague a conta. E essa crise é uma crise que envolve arrecadação, que foi inclusive a escolha feita pelo governo Lula. O governo Lula falou, vamos fechar as contas, ou tentar fechar as contas através do aumento de arrecadação. E essas duas coisas têm consequências, as consequências vão se acumulando, e tudo isso faz parte de um contexto maior, que é a crise do modelo político-econômico nosso, que é um modelo plasmado senhor Rafael Rizzo, na Constituição de 88, Rizzo. Pois é. Então, tendo isso como premissa, eu vou continuar a narrativa da queda do regime. A gente pode chamar aqui de Tales from the Fall of the Regime. Sei lá como é que você quer falar, regime, né? Então, é isso, são contos aqui da queda do regime, a gente está assistindo isso acontecer. Inclusive, o fato do Lula estar moribundo e impopular já é sintomático da queda do regime como um todo. Tá? Quando eu digo queda, não é que as pessoas vão se matar da queda da Bastilha. Será necessário, se o Brasil quiser sair do buraco, uma reformulação. E aqui estamos nós, construindo um partido, construindo uma plataforma para participar de maneira decisiva nesse processo de governar o Brasil para o futuro, que é isso que nós pretendemos fazer. Mas nós temos que superar algo que já existe. O que isso existe? É o que a gente chama de regime. Tá? E a gente começa por um dos lados. Eu vou abordar novamente os dois elementos da crise. Né? Um elemento da crise é a crise política, e essa crise envolve Facebook, porque se envolve Facebook, envolve Meta, se envolve Meta, envolve discussões sobre liberdade de expressão, se envolve discussões sobre liberdade de expressão, envolve STF, se envolve STF, envolve posição de um projeto tirânico de poder, tá? Que suprime o direito de falar dos outros. E com base nisso, vamos começar com o nosso presidente Lula. O que o Lulinha falou? Vamos lá. Eu vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão do governo. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é um cachaceiro ordinário mentiroso. Isso é mentira. Mas prossiga. Na verdade, é que cada país tem a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. O executivo vai... Um verme desse ser presidente, sujeito asqueroso, vil, um verme que namora uma mulher que tem feições anfíbias. Reparem a Janja, ela parece um sapo. Ela é uma mulher muito feia. É só pega uma foto dela, depois pega a foto de qualquer sapo, pega aquele sapo Pepe e põe a Janja. Você vai ver que ela tem feições anfíbias. Talvez é um olho assim, aqui meio inchado, entendeu? O sapo meio assim, ó. Repara só. Parece demais, ela tem feições anfíbias. Então um cara que é casado com essa mulher, um cara botou aqui do Battletoad, exatamente, aquele jogo de videogame dos sapos, né, que ficavam lutando e tal. Ela tem feições anfíbias. Então um cara que casa com ela, ele tá pra tudo, né? Ele tá pra tudo. Lula, veja só, Lula, ele externa a pequenez, nossa, né, a pequenez de um anão diplomático, quando ele vai lá e ele convoca uma reunião ministerial para tratar desse assunto, que esse assunto é muito importante. Então veja só, o presidente do Brasil, ele fica sabendo, através da internet, de um comunicado para milhões de pessoas feito pelo Mark Zuckerberg. Esse comunicado nem sequer cita nominalmente o Brasil, mas o tema assim é tão premente que o presidente da República resolve anunciar a todos que ele fará uma reunião praticamente de emergência, que esse assunto é emergencial. Você olha assim... Mas nós somos uma porcaria, né? Nós somos o cocô do cavalo do bandido. O cara solta lá um vídeo Zuckerberg lá com o colarzinho dele lá tal. E o Lula, reunião ministerial. Nós somos uns coitados, né? Nós somos uns jecas. Né? Qualquer coisa acontece com reunião ministerial, estamos perdidos e tal. O lance é que esse assunto é muito importante. E o que está sendo externado é que, dado que é uma surpresa para eles, eles estão meio que assim, não, nosso mundo caiu. E por que em certa medida o mundo deles caiu? Porque o projeto de poder deles se baseia na supressão da liberdade de expressão. E ora, isso já havia sido anunciado e
Os bolsonaristas, né, foram as vítimas preferenciais disso, não porque os bolsonaristas têm grandes verdades a falar, tá, mas eles cometeram os erros perfeitos para tornarem eles as vítimas perfeitas para a história. E aí, pessoas foram censuradas, algumas por terem cometido alguns crimes, outras não, mas o fato é o seguinte: a censura se tornou instrumento de ação política antes mesmo do inquérito das fake news. Dado que o próprio Mark Zuckerberg reconhece, ele sofreu uma pressão para que ele adotasse a política de empresas de checagem, que estabeleceram uma espécie de Ministério da Verdade privado dentro das redes sociais, e para o PT e para as esquerdas globais estava tudo muito bem, porque isso os dava uma vantagem. Qual era a vantagem? Eles podiam suprimir o discurso alheio, derrubar páginas e perfis, derrubar conteúdos, fazer com que determinadas páginas ou perfis ficassem basicamente, vamos dizer, com o algoritmo queimado, não conseguiam viralizar. O nosso Facebook praticamente deixou de existir. Esse é um exemplo. Aí qualquer coisa era fake news, qualquer coisa é discurso de ódio, qualquer coisa tem que ser derrubado, é um conteúdo harmful, como eles colocam. Então, assim, era uma arma. Se a democracia é uma guerra de comunicação, você destruir as armas de comunicação do seu amiguinho, façam que você tenha vantagens, tá? Então me parece que o desespero deles tem muito a ver com um projeto que se baseia na supressão da liberdade de expressão, tá? E parece que esse é um pilar central no projeto político, não só nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, mas especialmente no Brasil. E isso aqui a gente precisa fazer aquela famosa regra de 3, porque é um assunto que a gente também tem que falar. Eu vou ter que sair do Brasil, e logicamente essa aqui é uma live que a gente vai falar do Brasil, mas eu vou ter que sair do Brasil e vou pra Inglaterra, porque na Inglaterra está acontecendo uma coisa similar, mas ainda mais perversa, tá? Porque na Inglaterra o que nós temos lá, né, foi descoberto, né, e a gente precisa falar disso, um escândalo grotesco de acobertamento, de abusos de ordem carnal, né, tem que tomar cuidado aqui com o algoritmo, né? Abusos de ordem carnal contra indivíduos, vamos dizer, abaixo da maioridade, crianças, né, tocados por paquistaneses. E o lance nem todo muçulmano é imigrante, mas sempre um muçulmano imigrante, né? E aí os paquistaneses organizavam essas quadrilhas que buscavam crianças, viam na rua, sequestravam uma criança e tal. E, assim, isso aconteceu na casa dos milhares. Você imagina um escândalo, senhor Rafael Minarriso, na casa dos milhares, em que quadrilhas de imigrantes, e não só de primeira geração, tá? Homens estão lá há 20, 30 anos, filhos de imigrantes, mantêm aquela cultura tribal deles. Esses caras sequestram crianças, fazem o que fazem, e aí as investigações param, né? Porque quando você começa a investigar e você vê que sistematicamente você tem pessoas numa mesma comunidade religiosa, em geral com a mesma origem étnica lá daquela região do Paquistão, né? Aquela parte ali perto do Irã e tal, essas pessoas são, né, vamos dizer, vítimas de islamofobia, né? E aí você vai o quê? Você vai fortalecer a extrema-direita falando isso. E aí, o grande escândalo não é só descobrir que esses casos aconteciam, mas o grande escândalo é você saber que isso foi acobertado pelas autoridades e que o atual o primeiro-ministro, Stemmer, teve um papel direto nisso. E aí, o X, através do Elon Musk, vamos ser bem prático, começou a pegar isso e começou a vir à tona. E assim, a esquerda, é fake news, isso é fake news. Não é fake news. Não é. Os casos são bem claros. Isso foi acobertado. E aí onde eu quero chegar? As pessoas que começaram a falar isso, elas começaram a ser presas. E houve inclusive uma série de manifestações na Inglaterra e na Irlanda contra essa imigração em massa, contra a violência que esses caras tocam. E aí as pessoas que se pronunciavam sobre o assunto iam presas, né? E aí, o que você tem? Você tem um sistema político em que as pessoas que denunciam os crimes perpetrados pelas vítimas adoradas, ali no caso são os imigrantes muçulmanos, esses caras são presos, esses caras são tolhidos na rede social, por postagem de coisas. E perpetradores de crime sexual contra a criança são protegidos. A coisa chegou a um nível de insanidade ali na Inglaterra que você tinha penas diferentes pro cara se a vítima fosse branca ou asiática. Se a vítima fosse asiática, tudo bem, pode punir mais. Se não, tudo bem, entenda que tem uma questão de racismo subjacente ali e tal. Então vocês precisam entender, as elites topam sacrificar os filhos do próprio povo e submetê-los aos abusos mais baixos e vis possíveis em nome da manutenção do projeto ideológico deles. Para mim, vou tentar novamente falar, o que eu acho que tinha que acontecer com o primeiro-ministro inglês e com todos os envolvidos
do paquistanês, das lideranças religiosas que também acobertavam isso, paquistanesas e tal, das lideranças políticas, trabalhistas, conservadores, todos. Pra mim, todos deveriam partir dessa para uma melhor. De maneira muito cruel. Todos deveriam partir dessa para uma melhor de uma maneira muito cruel. O desejo que você tem que ter, e eu vou falar, o único desejo possível para um ser humano digno é que essas pessoas tenham a existência mais sofrida possível. Porque isso está acontecendo num país de primeiro mundo. E isso mostra, eu vou voltar pro link com o Brasil. Até onde a insanidade woke, progressista, esquerdista é capaz de chegar em nome da sua doutrina. Eles são capazes de chegar nisso. Se eles chegam nisso, eles chegam em qualquer coisa. Se eles chegam nisso, eles chegam em qualquer coisa. Então, voltamos pro Brasil. O Riso tava... Bota o meme que você estava mostrando ali. Porque vocês precisam ver que essa discussão tá lá, ó. Ali é o Stemmer lá, né? Aí ele, sei lá, processar ou punir pessoas por RAPE, que vocês sabem o que é, e crimes violentos. Aí ele, não, E aí, perseguir pessoas por conta de posts nas redes sociais e memes. Aí ele rindo, isso aí, né? É isso. É sobre uma estrutura política, tá? Que atua nas redes sociais de modo a perseguir as pessoas que são, vamos ser bem claros, vítimas de um pensamento alienígena, um pensamento violento, um pensamento sórdido, que é o pensamento da esquerda. E lembre-se, a gente diz, a esquerda progressista, imagina, um comunista de verdade veria essa esquerda progressista e falaria, vocês são uns frufrus, né? Porque um comunista modo antigo... A experiência comunista, a experiência soviética, foi uma experiência muito progressista do ponto de vista moral. Inclusive, algumas experiências de esquerda, nessa questão, inclusive, da natalidade, tiveram que voltar atrás naquela ideia de desconstruir famílias, desconstruir a ideia de pai, mãe, filhos, porque eles começaram a ter problema de natalidade. E houve vários lugares que tiveram grandes campanhas de natalidade. A Romênia é um exemplo, teve uma grande campanha de natalidade. Eles tiveram que voltar atrás porque dá caca. Mas a experiência soviética foi uma experiência progressista, inclusive nesses termos. O Engels já falava desse tipo de assunto. Assim, não inventem a história do comunista conservador, que muita gente tem, né? Não, não é. Não era. E a esquerda progressista moderna, vendida como, não, esses caras são só uns frufrus chorentos, não são, eles são cruéis. Eles são cruéis, eles são canalhas, eles não têm meios para ser canalhas. Quando eles dispõem de algum meio, eles o são. Então na Inglaterra está acontecendo isso. Na Alemanha, vítimas de abusos, vítimas também dessa ESTUPRO, né? Mulheres, se falam do perpetrador do crime, né? Da pessoa que cometeu esse ato, elas são punidas mais do que o cara. Na Suécia, né? Não, o cara é um somaliano, calma aí, o cara é uma vítima. Aí o cara tem que ser reabilitado. Então você tem governos e burocracias que sistematicamente agem de maneira profundamente injusta e que justificam, dentro do seio desse sistema normativo, social, político, cultural, os maiores absurdos contra a própria população. Estes caras não podem ter outro destino que não um destino capital. Acho que estou sendo claro. Porque esse é o tipo de destino que no passado seria esse, não haveria outro. Qualquer povo do passado teria olhado para alguém que submete a isso e teria feito algo. Mas, na modernidade, a população está tão perdida e absorta com besteiras, e não de hoje, que isso acontece e ela só vê passar. Essas coisas. O caso inglês é o maior caso que eu estou vendo ali na Europa, na caso da modernidade, de traição. E isso só mostra o fim dessas premissas liberais que a gente viu. A ideia da burocracia impessoal, né? Do sistema de justiça. É mentira, não tem nada disso. É um sistema perverso e mau que justifica as maiores maldades possíveis. Não há moralidade rodando naquilo. A partir do momento que você está cobertando crime contra a criança para proteger a porra de um paquistanês, porque, não, veja só, a extrema-direita vai se fortalecer. Não, e a questão do racismo com o paquistanês? Tinha que pegar esses caras e mandar tudo pro Paquistão. Ele não foi nada, dane-se. Não tem nada a ver um paquistanês na Inglaterra, gente. Isso é tão óbvio. Mas aí vamos falar dos liberais, né? As liberais, não, porque imagina, fronteiras abertas, porque você vai abrir uma loja de kebab, e aí você vai comer. Não! Pega o paquistanês, vai pro Paquistão. Fique lá no Paquistão. Argelino volta pra Argélia. Não rola! Não rola! Ponto, não rola! Fica no país deles.
Mas não, mas assim, não foi só a esquerda. Os liberais ficaram com essa. Portugal hoje tá tomado de imigrante, crimes. Tá tudo mudando lá em Portugal. E não tá mudando pra melhor. Não tá mais diverso, porque a diversidade é a nossa força. Não há objetivamente algo que possa dizer que ser mais diverso é melhor. Diversidade não é uma qualidade intrínseca de nada. Isso aqui é qualidade positiva, não é algo de positivo intrínseco na ideia de ser diverso. Não, você pode ser diverso e ser pior. Não tem nada, tipo, olha, nossa sociedade agora é mais violenta, mas em compensação ela é mais diversa. Não. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira bem grande. Então, o caso inglês é um caso que serve de alerta para nós. Aí voltamos pro Brasil. O que eles querem é isso. O que eles querem no Brasil é o estabelecimento deste tipo de perversidade, se não positivado na lei, porque o nosso Congresso nunca vota essas coisas, que esteja funcional através de julgados do STF. É isso. É isso. Estão falando que a live tá caindo, Riso? Ué? Não. Estão falando que... Em resumo, tá, vamos voltar. Então, nós temos um tipo de gente que topa essas perversidades. E a gente já viu essas perversidades acontecendo. Vamos pegar um exemplo que tá agora rolando. Bota aí o da Cláudia Leite, Riso. Vocês estão vendo, né? Assim, entraram com uma ação absurda, tá? Sobre racismo religioso. É uma ação de racismo religioso, tá? É um inquérito que foi aberto agora. Decidiram abrir um inquérito absurdo. E o racismo religioso está acontecendo porque a Cláudia Leite, que é aparentemente cristã, ela não quer numa música que ela está cantando, uma versão que ela faz de outra pessoa, e ela é totalmente livre para isso, cantar um verso que fala de Iemanjá. Por quê? Porque ela não acredita em Iemanjá. Ela acha, por exemplo, que aquilo atinge a fé dela. Portanto, ela canta uma música sem citar Iemanjá. Para quê? O ato de suprimir Iemanjá faz com que você se torne automaticamente racista. Porque, não, Iemanjá é de uma religião de matriz africana. E aí, um filho da mãe denuncia ela, e aí o Ministério Público, não, vambora, vamos pra cima. Uma pessoa tem que justificar o quê? Que ela não está sendo racista em suprimir? Ou ela vai querer ser, não, obrigue, nos seus shows agora tem que cantar Iemanjá. Então calma, e a própria ideia do Estado laico está superada? Eu vi o Francisco Raso falando isso no Twitter, foi perfeito. Então tá morto, ó. Não é que existe um Estado laico. Existe um Estado que vai lhe obrigar a celebrar certas religiões. Então se você curte um animismo ali, uma religião, né, uma religião indígena, talvez uma seita de ayahuasca, e aí um candomblé e tal, aí beleza, é pra ser. Como é? Se um cara meter uma macumba na porta da tua casa, você tem que fazer um altar em volta da macumba e celebrar, viva a macumba. Você falar, chuta que é macumba, cuidado aí. Que é isso? E é muito louco, porque assim, falam de, né, isso aqui é um racismo. Vai pegar a população negra brasileira cristã. Eu acho que proporcionalmente mais cristã que a população branca, tá? E aí a realidade, né, do homem negro, né, ela não se encaixa na cabeça do promotorzinho que tá tocando uma maluquice dessas. Porque isso é maluquice, isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade total. Só que é isso, né, olha só. Eles vão tocando. A gente percebe a perversidade que a gente tem no Brasil, no nosso sistema de justiça, especialmente o sistema de justiça criminal, quando a gente vê que o direito nosso, o sistema processual, que os nossos juízes, eles trabalham pela impunidade e eles trabalham pela injustiça. Porque mais do que impunidade é uma palavra fria. É pela injustiça. A pessoa mata alguém e o sistema de justiça brasileiro, ele é leniente com o assassino. Primeiro que ele nem pega o assassino, mas depois que ele é leniente. E a gente, instalada em todo o aparato judiciário, em todo o aparato da imprensa, aparato político também, defendendo, não, abolicionismo penal, defendendo o absurdo. Então, eles topam as perversidades com a população em nome das suas ficções ideológicas. Ai, que delícia, eu sou um abolicionista penal. Veja só. Essa gente é má. Quando eu falei uma vez do Instituto Igarapé, daquela Ilona Zabó, eu chamei uma vez de Instituto Igarapó, né? Aí ela ficou indignada quando ela viu
Né? Porque, basicamente, eles são abolicionistas, então o traficante se beneficia. Não é que ninguém lá usava. Não, é que assim, eu tinha feito ali, ó. O instituto. Né? Assim, se eu sou um traficante, eu peço ajuda pra esse instituto. Não, porque eles trabalham com inteligência, eles estão sempre ao lado das pessoas com as convicções mais estúpidas e que não funcionam. E ficam sempre horrorizados quando vê um lugar que funciona como o Salvador. Eles, não, meu Deus! Meu Deus! Vocês querem mais prisões? Sim, queremos muitas prisões. O Brasil prende pouco. Tem que prender mais. Não, mas tem uma população que mas não é suficiente, tem que prender mais. Quer fazer o quê? Tem que prender mais. Tem que prender mais.